Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, paz e luz. Eu sou Warlen Santos e seja bem-vindo ao meu canal. É maravilhoso ter você aqui comigo para juntos escutarmos esta pregação. Vamos pedir a Deus por milagres no dia de hoje. Milagres são coisas normais na vida, e quando você acredita que não há impossível que não possa ser alcançado, as portas da realização se abrem e tudo o que você precisa, tudo o que você quer, pode ser seu. Para começarmos nossa pregação, para nos colocarmos na vibração certa e manifestarmos milagres, eu peço que você feche seus olhos e por alguns instantes agradeça por mais um dia que você recebeu. Ontem eu gravei um vídeo contando as maravilhas que Deus fez na minha vida no ano de 2023. Disse que queria fazer apenas palavras de gratidão, um balanço, testemunhar aquilo que Deus fez e compartilhar com você que me segue nesse canal as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus na minha vida e através da minha vida em outras vidas. E prometi que hoje faria um outro vídeo, e esse vídeo seria para planos, projetos. E de manhã, na manhã de ontem, na verdade, fazendo a minha meditação bíblica, Deus me levou ao livro de Salmos, e especificamente no Salmo 105, onde o salmista fala das maravilhas que Deus fez para o povo de Israel, de tudo aquilo que Deus operou, sinais e maravilhas, livramentos, operação de milagres. Ele citou no Salmo a história de José. E especificamente nos versículos 14 em diante, 13 em diante, está escrito assim: andando de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos. Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento do pão. Enviou adiante deles um varão, José, foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Vou repetir versículo 19. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo, o governador dos povos o libertou e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Até aí. Então, no meio da história do povo de Israel, no meio da história do povo hebreu, no Salmo 105, destaca nesses versículos a história de José. Mas me chamou a atenção o que está escrito aqui: até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. José cativo, José preso, José acorrentado, até o tempo que a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Até o tempo, até o tempo, até o tempo. Deus me fez observar que há um tempo para o cumprimento da promessa dele. Há um tempo entre o sonho de José e ele ser colocado pelo rei como governador sobre todos os povos. Até chegar esse tempo, houveram muitos acontecimentos na vida de José, muitos acontecimentos. Acontecimentos que não foram agradáveis, acontecimentos que foram batalhas terríveis. Ele enfrentou momentos difíceis. Termina aqui dizendo dele acorrentado, mas muito mais do que isso aconteceu. Aconteceu que José, pela inveja dos irmãos, foi lançado numa cova. Aconteceu que José foi comprado, levado como escravo para uma terra distante da qual nasceu. Aconteceu que José foi colocado na casa de um homem que ele honrou como bom empregado, e esse homem era Potifar, e foi injustiçado naquela casa, porque a mulher de Potifar, uma mulher promíscua, que queria ter um adultério com José, fez de tudo para conseguir isso e foi rejeitada por ele e foi embora José e a deixou com toda a sua lascívia, com toda a sua tentação, e ela se volta contra ele e o calunia, o difama.
E por causa da mentira que ela propagou, por causa dessa calúnia, dessa difamação, ele foi lançado na cadeia. E é esse ponto que diz: até o tempo em que se cumpriu a sua palavra, a palavra de Deus. E ele foi lançado na cadeia, em grilhões de ferro. Feriram-lhe os pés com grilhões e puseram-no a ferro, acorrentado. E lá na cadeia, José ficou muito tempo. Também foi excelente naquele lugar, em todo lugar que ele pisava os pés, ele era excelente em tudo que fazia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que teve um tempo em que ele foi completamente atacado por tudo ao seu redor, por todas as circunstâncias desfavoradas. E também diz o versículo: até o tempo em que a sua palavra se cumpriu e a palavra do Senhor o provou. A sua palavra se cumpriu. Na verdade, a palavra de José, o sonho dele foi transformado numa palavra profética, que ele seria levado e que todos se abaixariam diante dele. A palavra dele era profética, foi dada através de um sonho que Deus fê-lo sonhar. Mas antes de acontecer a realidade desse sonho, antes dele se tornar verdade, houve um tempo de prova. É nítido o que está escrito aqui. A palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor o provou. O que isso significa? Significa que Deus fez tudo isso com José? Significa que Deus é que colocou José numa cova, que Deus é que colocou inveja no coração dos irmãos? É que Deus que o levou para a casa de Potifar e ser ali naquela casa injustiçado? Foi Deus que o colocou na prisão? Foi Deus que o colocou em grilhões de ferro? Colocou ferro nos seus pés? Não, não é isso que está escrito. Está escrito que ele foi provado e a prova pela qual ele passou foi passar por tudo isso e estar debaixo da palavra de Deus. Como assim? Vamos imaginar que você conhece alguém que passou por tudo isso que José passou, por todas essas afrontas, por toda essa perseguição, por toda essa maldade, e de repente essa pessoa se torna importante, com o poder nas mãos para ser vingativo, com o poder nas mãos para pegar a mulher de Potifar, amarrá-la em praça pública e açoitá-la porque adultério merecia isso? Ou imaginemos que José, porque foi injustiçado pelos irmãos, tinha todo o poder e autoridade para colocar os irmãos debaixo do jugo de seus pés, porque Faraó deu a ele toda a autoridade para fazer o que quisesse. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A palavra de Deus, pela qual José passou e foi aprovado, foi apesar de todas as lutas, apesar de todos os problemas, apesar de todas as batalhas, apesar de tudo que aconteceu, ele não perdeu o foco de ser quem ele era, de ser um dos descendentes da grande nação que Deus havia escolhido, de ter um Deus que é o juiz, ele que é o defensor dos povos, de ter um Deus que tem uma promessa de vida abundante e que certamente ele ouviu isso do seu pai, ouviu dos seus familiares, que Deus havia prometido abençoar os que abençoassem Abraão e amaldiçoar os que amaldiçoassem Abraão. E a descendência de Abraão estava debaixo dessa promessa. Então José estava ali convicto de que tudo aquilo que Deus prometeu para ele cumprir-se-ia, tudo. Isso significa não perder o foco. Isso significa não sair do lugar certo. Em todos os momentos, independente das circunstâncias pelas quais ele passou, em todos os momentos o comportamento dele foi o melhor possível. Em todos os momentos, José não vacilou no seu posicionamento. Então, ele teve um tempo para o cumprimento da promessa, foi demorado esse tempo. E durante esse tempo, José passou por tantas coisas ruins, mas ele foi provado pela palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus determina, ele fez.
Tudo que a palavra de Deus ensina, ele praticou. Ele praticou tudo do jeito que Deus determina. E no dia em que eu fiz essa meditação, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão de 3 instrumentos. 3 instrumentos. Deus me deu uma visão de uma bússola, Deus me deu uma visão de um arco e flecha. E Deus me deu a visão de um prumo, um instrumento de pedreiro para fazer muro, parede. E eu entendi o que Deus estava me dizendo. Quando Deus me dá aquela visão de bússola, a bússola aponta sempre para a mesma direção. Não importa onde ela esteja, não importa se ela está para a direita ou para a esquerda, ela vai apontar sempre para o norte, há um apontamento dela para uma direção. E essa direção vai fazer com que a pessoa não se perca, porque ela tem uma direção. Ela tem uma direção e ela sabe que se ela seguir nessa direção, ela vai chegar no ponto certo. A bússola significa a direção do caminho, a direção do lugar da chegada. Independente se eu vou um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, mas eu vou conseguir por essa bússola entender a direção que eu tenho que seguir e eu vou voltar para a direção certa. Também eu entendi o que foi a visão do arco e da flecha. Você sabe que uma flecha e um arco retesa a flecha, coloca no arco e puxa a corda do arco. E puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa. E quando você vê puxando, você pensa, está indo para trás, está retrocedendo, está se afastando, mas não é verdade. Quanto mais o arco é retesado, quanto mais a corda é puxada, quanto mais a flecha é puxada para trás, na hora que ela é solta, mais longe ela chega, mais distante ela vai. Então eu entendi que a visão do arco e da flecha representa tudo aquilo que José viveu. A prova pela qual ele passou, porque ele não foi direto do menininho vestido com vestes talares, com a túnica colorida, não foi direto para o palácio, porque ele precisava ser provado. Ele precisava ser aperfeiçoado na fraqueza dele. Ele precisava se tornar forte. E ele foi colocado à prova e parecia que estava sendo puxado para trás, parecia que era um retrocesso na vida dele. Parecia que ele estava saindo do lugar da bênção para entrar no lugar do sofrimento, da falta de provisão. Mas não era isso que Deus estava fazendo. Deus estava preparando o arco para que a flecha que ele tinha nas mãos, que era José, chegasse mais longe e no alvo certo. Então a bússola te dá a direção e a flecha te faz atingir o alvo. A bússola te dá a direção, mas a flecha te faz chegar no lugar que foi apontado como direção. E eu entendi também o que significou o prumo. O prumo é um instrumento de pedreiro. É uma corda com um peso na ponta que os pedreiros usam para fazer uma parede reta. Se esse prumo não existir, se a parede for construída sem um prumo, ela vai ficar torta. Ela pode cair para a direita ou para a esquerda. Eu tenho aprendido que pessoas que não têm esse prumo de Deus, esse alinhamento com o céu, pessoas que não estão alinhadas com aquilo que é o plano de Deus, pessoas que estão desconectadas do trono da graça, por qualquer coisa elas podem entortar ou para a direita ou para a esquerda. Para a direita, eu diria que seria uma rebelião. Eu estou irado porque está acontecendo isso comigo. Para a direita seria, vou me tornar mal, bater em mim, então agora vamos ver como é que eu vou me tornar. Para a direita seria, me ofenderam, pois agora vão ver o que é bom. Não mexam comigo, não sabem com quem está mexendo. Para a esquerda seria o abatimento, a depressão, a tristeza, o sofrimento. Nada dá certo na minha vida, tudo dá errado, nada acontece de bom para mim. Eu sou o único que não tem vitória, que não tem sucesso.
Se José pendesse para a direita, ele diria, pois é, agora eu sou escravo, pois agora eu vou deitar com a mulher desse cara. Eu vou me tornar o homem dela e assim eu vou me tornar alguém que vai se beneficiar das coisas que tem nessa casa. Ele talvez dissesse lá na prisão para aqueles rapazes que estavam com ele, vocês vão embora? Pois olha, e eu vou ficar e eu não quero mais saber de vocês. Não tem nada que eu tenha com vocês são empregados, eu sou escravo, e eu estou numa terra estranha, dentro de um presídio escravo, eu não acredito em nada. Mas ao contrário disso, ele fala para aqueles homens, quando chegar lá, lembra de mim. Por quê? Porque ele tinha esperança, ele trazia a memória que dava esperança, era o sonho dele, era o sonho dele. Ele sabia que não acabou ainda a história, o sonho não se cumpriu ainda, a história não terminou, está em andamento. Se José tivesse pendido para a esquerda, ele diria, eu não tenho valor nenhum, eu sou escravo em terra estranha, a vida acabou para mim, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu vou me tornar o pior homem nesse presídio. Esqueceram de mim, minha família esqueceu de mim, Potifar esqueceu de tudo que eu fiz de bom para ele. E ele se tornaria uma pessoa depressiva, triste, talvez chegasse até ao suicídio. Mas ele tinha um prumo, ele tinha um alinhamento com o céu. Nesse prumo ele encontra o que Deus tem para nós. O perdão para aqueles que ofendem. Deixar para trás aquilo que para trás ficou, trazer a memória que dá esperança. Não devolver o mal para quem faz mal. Não pagar o mal com o mal. Mas entregar a vida naquele que é o justo juiz, que vai julgar com retidão. Que nunca vai nos deixar desamparados. Que não toma o culpado por inocente, nunca. Confia no Senhor. Ele sabia que estava escrito em Isaías 64, o nosso Deus é o único que trabalha em favor daqueles que nele espera. E ele esperou. Ele não perdeu o prumo com o céu, ele não perdeu o alinhamento com o céu. José nunca perdeu. Em nenhum momento murmuração, em nenhum momento revidação, em nenhum momento vingança, em nenhum momento afronta. Em todo o tempo comportou-se como alguém que estava alinhado com o céu. É isso que está escrito. Até que a sua palavra se cumpriu. A palavra do sonho, a profecia. Então tem um tempo entre a palavra de profecia e o cumprimento dela. E esse tempo pode ser um tempo de duras provas. Até para fazer você desacreditar que tem uma promessa. Talvez José pudesse pensar assim, não tem promessa de Deus para mim, se tivesse, não estaria acontecendo nada disso. Por que aconteceu tudo isso? Não é por quê? Para quê? Para ele se tornar forte, para ele ser aperfeiçoado na fraqueza, para ele conhecer o Deus que o formou e o fez como um Deus que é fiel, para ele saber que os planos de Deus são mais excelentes do que os nossos, e os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. E a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor o provou, e ele foi aprovado. Você tem que apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Só é aprovado quem passa pela prova. Não tem aprovado sem prova, não tem. Você é aprovado quando você passa pelas provas e consegue chegar no final marcando os melhores pontos. É assim, para vestibular, para concurso público. Na vida também é assim. Então José, o nosso José, foi aprovado. Ele foi aprovado, ele chegou no lugar aonde ele sonhou que chegaria.
O rei mandou soltá-lo. O governador dos povos o libertou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Era bom José governar a casa de Potifar, mas melhor do que isso era governar todo o Egito. Todo o Egito. Agora pense comigo no caráter de José. Quando José se torna governador do Egito, José podia vingar-se de Potifar. José poderia dizer para Faraó: tem um acerto de conta para fazer com um homem que me botou na prisão. Podia dizer para Faraó: você acaba de me tirar da prisão, mas eu tenho um acerto de conta a fazer com aquele que me colocou lá. Certamente Faraó deixaria eu livre para fazer isso. Mas o caráter de José, o coração de José, estavam aliados com o prumo de Deus. Entrega ao Senhor tudo que aconteceu de errado com você. No vídeo que eu fiz ontem, eu disse que até pedradas eu recebi. Mas sabe o que eu fiz? Juntei as pedras e fiz um altar de adoração. Você se lembra da história da mulher adúltera? Lembra? Na Bíblia, a mulher foi pega em flagrante adultério. Os homens da lei, os religiosos, levaram aquela mulher até Jesus com pedras nas mãos para matá-la por apedrejamento. Eles estavam errados? Não! Pela lei, eles não estavam errados. Pela lei estava escrito que uma mulher pega em flagrante adultério tinha que ser apedrejada, mas ninguém é pego em flagrante sozinho. Tinha que ter o homem. Cadê o homem? Não, o homem eles não levaram para ser apedrejado, levaram aquela mulher, a parte mais fraca, a discriminada, a completamente rejeitada. Vamos matá-la. Se apedrejassem aquela mulher, eles estavam errados? Não, de jeito nenhum. A lei, pura e simplesmente dizia isso. Agora presta atenção, como terminou essa história? Jesus olha para aqueles homens e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Podem apedrejá-lo. E vai começar por aquele que nunca pecou. E aí o que aconteceu? Eles foram saindo um a um, largaram as pedras, foram embora. Ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus olha para aquela mulher e fala: alguém te condenou? Porque a condenação daria cumprimento a uma execução. Ele diz também: eu não fiz isso. Então agora vai e não peques mais. Jesus mostra para aqueles homens e para aquela mulher o que é misericórdia. A misericórdia faz com que a lei perca o sentido. A misericórdia faz com que a grandeza do amor e a grandeza do perdão sejam superiores a qualquer comando de apedrejamento. Então, quando você é apedrejado por qualquer razão, por qualquer coisa, e eu sei o que é ser apedrejada. Ah, queridos, perdoa. Clame a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a vida deles. Porque o pecado deles acaba de ser consumado pela falta de misericórdia e falta de perdão. Então, nada tem que fazer você perder o prumo. Nada. Ainda que tenha pedra nas mãos das pessoas à tua volta, continua ligado com esse prumo que vai te alinhar com o céu, a palavra que vai te provar e aprovar. E aí, o que tem isso a ver com este ano que começa agora, hoje, 1º de janeiro de 2024? Eu quero que você coloque na sua bolsa, na sua sacola, na sua mochila, aonde você vai caminhar por esse ano, esses 3 instrumentos. Coloque uma bússola, coloque um arco e uma flecha e coloque um prumo. E toda vez que você abrir essa bolsa, olhe para dentro dela. Veja uma bússola, isso significa não perca a direção.
Não perca a direção, não perca a direção. Não perca a direção, não perca o foco, não perca a direção, não perca a direção, não perca a direção. Continue independente do que acontecer com você. Continue com o propósito que já está no teu coração, dado por Deus, e você sabe qual é. Não deixe que nada, nada, nada tire você desse foco, nada, nada. Que 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, continue caminhando. Continue caminhando na direção proposta, para o alvo que Deus te deu. E, falei de alvo. Você vai ver a flecha também. Talvez, num determinado momento dessa caminhada, você esteja achando que está sendo puxado para trás. Achando que tem que retroceder. Achando que tem que ir mais para trás um pouco. E com isso se entristece porque acha que acabou a caminhada? Não! A caminhada vai prosseguir, ela apenas deu uma puxada para te jogar mais longe quando você continuar. Mais longe e mais seguro. E olha para o prumo também. Isso significa que para o seu caminho, a palavra tem que ser lâmpada para os seus pés. Para você chegar no alvo, para você não sucumbir na hora que for puxado para trás. Você precisa estar firmado na rocha, na palavra de Deus. Essa palavra tem que ser superior a qualquer coisa, a qualquer conselho, a qualquer metodologia, a qualquer terapia, a qualquer desafio. Tem que ser a palavra, só a palavra, só a palavra, só a palavra, só a palavra. Essa palavra, que é como o martelo que esmiuça a penha, essa palavra que vai te dar força e coragem para prosseguir, ela é Jesus. Ela é o próprio Filho de Deus. Ele é a palavra. E sabe o que ele diz? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. É isso que eu queria te dizer. Arruma tua bolsa. Primeiro dia do ano. Coloca lá o instrumento que vai fazer você andar sempre na direção certa. Coloque lá o arco e a flecha é você. Não perca o alvo, não perca o foco. Caminhe em direção ao alvo que está proposto. E coloque, mais que tudo, a palavra do Senhor. Coloque Jesus nessa caminhada. Com toda certeza você vai ter um ano excelente. Feliz Ano Novo, feliz 2024. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, seu ministério. Seria maravilhoso receber uma boa notícia hoje, anunciando que seu milagre finalmente chegou. Se você gostaria que milhares de outras pessoas também fossem abençoadas hoje, compartilhe e deixe um like no vídeo para que muitas pessoas recebam esse conteúdo e possamos fazer juntos uma corrente de oração. Se você deseja receber as novas pregações que estão chegando em breve, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações.